Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Olha só que tema que eu escolhi para falar, né? Sobre saúde. É o bem mais precioso do ser humano. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde não só me formei médico, como obtive um título de mestre em ciência médica. Mas, vejam vocês, eu venho aqui na Vibe Mundial, todas as terças-feiras, no horário entre 19 e 20 horas, falar sobre medicina, ciência médica, falar sobre religião, falar sobre espiritualidade. Entende? Medicina, não tenho dúvidas nenhuma. Eu sou um médico, sou formado em medicina. Religião, eu fui atrás, né, de cultura religiosa. Então, frequentei inúmeras religiões, inúmeras crenças religiosas, inúmeros espaços religiosos, inúmeras doutrinas religiosas. Então, não profundamente, claro, nem poderia. Mas então, eu entendo bastante de religião também. E espiritualidade, eu estou sempre buscando conhecimento espiritual. Então, vejam vocês. Ciência médica, você busca conhecimento. Religião, você pode buscar conhecimento. Espiritualidade, você pode buscar algum conhecimento nos autores espiritualistas, né, do qual o maior de todos foi Jesus Cristo, óbvio. Quem de fato era Jesus Cristo? Jesus Cristo foi Deus feito carne, enquanto ele esteve aqui na Terra. Entende? Jesus Cristo era o próprio Deus feito carne aqui na Terra. Entendeu? Então, eu estudo sobre isso. Só que em espiritualidade, veja, existe uma coisa muito diferente. Entende? O raciocínio médico, o raciocínio religioso, bom, o raciocínio médico é matemático, então é materialista. A medicina é materialista, é uma ciência. Toda ciência é materialista. Entendeu? Então, o raciocínio médico é materialista. Por isso, a grande maioria dos médicos são ateus. Né? São ateus. Religião é uma mistura de ciência e doutrinação. A religião é uma construção humana. Né? Então, tem muitas religiões, muitas bandeiras religiosas, né? Mas vejam bem, Jesus Cristo não tinha religião. Buda não tinha religião. Lao Tse não tinha religião. Entenderam? Então existem figuras incríveis na história da humanidade que não tinham religião. Entendeu? Nem por isso eram pessoas desprezíveis. Não. Tiveram desempenho em grandes contribuições para o bem-estar da humanidade, né? Mesmo sem religião. Mas eu só posso falar bem da medicina, só posso falar bem da religião. Embora a medicina tem 3 grandes defeitos, né? A própria medicina, né, ela tem 3 doenças, entende? No Brasil. Entende? Primeiro, a medicina é uma ciência. Toda a ciência é materialista. Então, a medicina é materialista. Para a medicina,
Você é um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Isso é o que a medicina enxerga você. Se todos estão funcionando bem, a medicina te dá o rótulo de vivo e saudável. Se um desses sistemas funciona mal, a medicina te dá o rótulo de vivo, mas doente. E se um desses sistemas fundamentais para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Pronto, ponto, isso é medicina. Entende? Então, o materialismo, né, é o raciocínio do ver para crer. É o raciocínio da comprovação científica. Entende? É o raciocínio dos teoremas, das conclusões matemáticas. Né? Então, 2 mais 2 são 4. Então, é o raciocínio matemático da vida. Entenderam? Então, toda a ciência é materialista. Eu atendo muitos religiosos na minha clínica como médico. Eu tenho uma clínica de dor e vou falar sobre ela daqui a pouco. Eu tenho muitos religiosos. Um deles, quando atendo religiosos, eu sempre quero conversar sobre as crenças religiosas daquela doutrina. As tantas, um pastor protestante falou: Rui Mercúrio, você quer falar para mim sobre Deus? Eu tenho 5 anos de teologia. Eu disse, que é o nome dele, começa com E. Eu disse, a teologia é uma ciência. Toda a ciência é materialista. Nenhuma ciência desse mundo, qualquer que seja, vai explicar quem é Deus. Nem a teologia. Entenderam? Então a medicina, como eu ia dizendo, ela sofre de 3 graves doenças. Primeiro, ela é materialista. Entende? Segundo, no Brasil, a medicina tem que ser comprada. Então, é uma ilusão imaginar que tem uma medicina gratuita. Não. Se existe um procedimento médico, pode ser uma simples consulta. Todos os demais procedimentos não consultas, cirurgias e tudo, alguém tem que pagar por isso. Entende? Ou o SUS paga, ou o paciente tem um convênio médico, que o convênio paga, ou o paciente paga como doente particular. Ele mesmo banca o seu tratamento. Mas todos pagam para que aconteça o procedimento terapêutico, médico. Entenderam? E a terceira doença da medicina é que ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então não quer dizer que você vai consultar um médico e você vai sair curado. Não. O médico não vende cura. O médico evita essa palavra chamada cura. Não, o médico nem fala cura. Cura é uma palavra dos curandeiros. Fuja deles. Entendeu? Fuja deles. Então, vejam vocês. Como ciência de possibilidades, não de certezas, você pode ter muito dinheiro para pagar o melhor procedimento médico e não conseguir a cura. Entendeu? Então, vejam vocês, ela não é infalível. A medicina não é infalível. Então, a medicina se preocupa com a doença. O raciocínio espiritual se preocupa com o doente. É diferente. Entenderam? A medicina se ocupa com a doença. O raciocínio espiritual se ocupa com o doente. Entende? Depois vem as religiões. As religiões, vejam bem, elas são empresas.
Entende? Elas são empresas. São construções humanas. Tudo que é humano, meus caros, é sujeito a erros. Então, as religiões têm problemas e defeitos também. Mas o balanço é positivo. Entende? O balanço é positivo. Eu só posso falar bem das religiões. Aprendi muito. Aprendi muito. E as religiões, como empresa, precisam ter receita, porque elas têm despesas. Entende? E nesse mundo capitalista, quem sobrevive? Todo mundo pode sobreviver, desde que tua receita seja maior que a tua despesa. Ou, em outras palavras, entende? Que as tuas despesas sejam menores que a tua receita. Então, o que você ganha tem que ser a mais do que você gasta. Isso é saúde financeira. Mas a grande maioria das pessoas o que fazem? Gastam mais do que ganham. E sabe quem é o campeão disso? Sabe quem é o campeão de gastar muito mais do que ganha? Estão sentados? Então, o maior campeão gastador desse mundo, que gasta muito mais do que ganha, se chama governo, políticos. Entende? O país, a federação. Entende? O governo arrecada um dinheiro, que é a sua receita. E ele tem que distribuir aos por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, né, etc. Então ele tem que destinar as verbas de cada ministério. E o que acontece? Falta dinheiro. Sempre falta dinheiro. Mas tem uma atenuante. Né? Por exemplo, vejam vocês. A Previdência Social, ela promete o quê? Promete aposentadorias e assistência médica pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E isso, meus caros, é muito caro, é muito dinheiro. Entenderam? Imagina vocês pagar todas as aposentadorias dos aposentados. E imagina vocês o SUS, pagar todas as despesas que decorrem do tratamento de doentes, de doenças. Entende? É muito dinheiro. Então a Previdência está sempre em déficit. Ou seja, o que ela paga é muito mais do que ela arrecada, através dos impostos. Através dos impostos. Entenderam? Então o que acontece é isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre as religiões e as Santa Casas. As Santa Casas de Misericórdia, em geral as cidades grandes, né, tem Santas Casas. Olha o nome, Santas Casas. Né? Santas Casas se comprometem a atender a população gratuitamente, mas estão sempre pedindo dinheiro. As Santa Casa estão sempre pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro para o governo, pedindo dinheiro para a população, entende? Pedindo contribuições, pedindo ofertas. É como religião. A religião também vive de quê? Vive do dízimo, das contribuições e das ofertas. Entende? Algumas religiões vivem também das taxas cobradas em batizados, casamentos, né? Enterros. Entende? Então, as religiões precisam buscar receita. Então, qual é a maior fonte de receita das religiões? Vocês sabem? Qual é a maior fonte de receita de uma crença religiosa? Não sabem? Então hoje vocês vão ficar sabendo. A maior receita das religiões, das crenças religiosas, são os milagres que acontecem nos espaços religiosos. Os milagres de cura. Porque é científico que a religião cura doenças.
É muito mais fácil uma doença se curar num religioso do que a mesma doença se curar num ateu. Entenderam? E isso foi comprovado cientificamente. Cientificamente. Então, veja vocês. Eu sou um dos poucos médicos, se não o único, que na história clínica do meu doente, eu pergunto, você tem uma crença? Ah, muitos falam, sim, doutor Rui Mercúrio. Eu sou devoto de São Judas Tadeu, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, entende? Sou devoto de Madre Teresa de Calcutá, entende? Então eu aproveito essa devoção para dar mais força ao tratamento. Por quê? Agora eu vou explicar. Porque a minha clínica é uma clínica de dores crônicas. Hoje, meus caros, hoje, eu atendi 12 pacientes. Minhas consultas demoram 1 hora e meia. Eu começo logo cedo do dia e vou até a noite. Não almoço. Por quê? Porque não tenho tempo, nunca tive. Então eu não tenho esse negócio de parar para almoçar. Não, não tem isso. Entende? Como um lanchinho de manhã e depois eu vou jantar à noite. Como eu sou vegetariano, entende? A minha janta também é muito leve. Então, na verdade, eu atendo dores. Eu o dia inteiro na minha orelha, nos meus ouvidos, eu escuto, ai, me dói, estou com dor. Tenho dor de cabeça, tenho dor no pescoço, tenho dor nos ombros, tenho dor nas costas, tenho dor na nuca, tenho dor nos braços, tenho dor nas mãos, tenho dor no peito, tenho dor nas costas, tenho dor nos quadris, tenho dor ciática, tenho dor nos joelhos, tornozelos e nos pés. Querido, o dia todo é isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu preciso, né, como um psiquiatra, né? Como psiquiatra, o psiquiatra, entende? Ele próprio faz tratamento psiquiátrico. Porque ele recebe conscientemente ele recebe tanta influência dos doentes psiquiátricos que se ele não jogar fora toda essa influência, ele acaba louco. Entenderam? Então, vejo vocês, eu trabalho durante o mês, eu trabalho de 15, 18, 20 dias. 10 eu descanso. Por quê? Porque eu preciso fazer uma catarse, entende? Sobre essa melodia direta no meu ouvido. Ai, dói, me dói, estou com dor. Ninguém resolve, entende? Entende? Então, eu preciso, eu mesmo, me descarregar dessas dores. Por isso eu saio uma vez por mês. E como eu sou muito ligado ao sol, ao calor e a praias, eu frequento muito o Nordeste brasileiro, que é uma bênção em termos de natureza, né? Para quem gosta de calor, né? Para quem gosta de calor. Então, vejo vocês. E eu falei então sobre medicina, falei sobre religião, eu tenho que falar alguma coisa sobre espiritualidade, né? Todo mundo me pergunta sempre por que esse nome das suas jornadas, Cura pela Medicina Espiritual, né? Primeiro, porque a verdadeira cura do ser humano, ela é espiritual. Essa é a verdadeira cura do ser humano. Entenderam? A medicina cura, a medicina pode curar. A religião cura, a religião pode curar. A espiritualidade cura, cura sempre. Não falha nunca. Entenderam? Não falha nunca. Entende? Para a medicina, tem doença incurável. Para a religião, tem doença incurável. Para a espiritualidade, não tem doença incurável. Entenderam? Não tem doença incurável. Mas vejam vocês, na dimensão do nosso conhecimento humano,
A espiritualidade está muito acima desse conhecimento. Então, ainda nós estamos engatinhando no conhecimento espiritual. Então, eu estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje está terminando. Entende? Mas eu vou continuar agora, depois, na segunda metade. Então, vejam vocês. Você pode buscar algum conhecimento espiritual em livros, através de meditação, de oração, de concentração, de contemplação, entende? De autores espiritualistas, você pode buscar conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento espiritual, estão sentados? Estão sentados? O verdadeiro conhecimento espiritual busca você. Se você realmente quer saber conhecimento espiritual, se esse é o teu firme propósito de querer entender sobre o Espírito, leia-se Deus, tá? Você busca conscientizar-se em Deus e o conhecimento busca você. E há 2.500 anos atrás, um indivíduo chamado Buda, não, na verdade ele se chamava Siddhartha. Buda era seu apelido, em sânscrito, Buda quer dizer iluminado. Há 2.500 anos atrás, Buda dizia, se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, Buda já sabia disso. Se você está pronto para receber conhecimento espiritual, o Espírito busca você. Através do quê? Através de uma propriedade humana chamada intuição, ou sexto sentido, ou primeiro sentido espiritual, entende? Ou premonição. Entende? Então, a intuição é a voz de Deus, entende? É a voz de Deus. E o Espírito Santo é a comunicação pai e filho. Entende? Se você quer ouvir Deus, você precisa se preparar para ouvir Deus. Você não pode ficar num baile funk esperando falar com Deus, né? Você não pode ir num estádio de futebol querendo falar com Deus. Então, no silêncio, no isolamento, na contemplação, na meditação, você pode ouvir Deus, se você está preparado para isso. Então, o conhecimento espiritual busca você. Mas, em verdade, então eu falei sobre medicina, falei sobre religião, estou falando alguma coisa de espiritualidade. Mas a primeira metade está terminando. Em verdade, eu sou um médico que tenho 2 clínicas que tratam de dores. Dores. Todo tipo de dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, na nuca, nos braços, nas costas, no peito, dor nos quadris, dor na região lombar, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Nossa clínica cuida disso. E, em geral, quem nos procura são doentes crônicos, que já frequentaram muitos serviços médicos, que já fizeram muitos tratamentos para dor sem sucesso. Por quê? Porque é difícil. É muito difícil você lidar com dores crônicas. E os analgésicos e anti-inflamatórios, meramente eles são paliativos. Eles são praticamente paliativos. Entende? Nós buscamos a causa das dores. Porque se você não remove a causa, a dor não vai embora. A dor não vai embora. Mas eu tenho 2 clínicas médicas e curidores. Uma fica no Morumbi, na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, é uma casa, perto do estádio do Morumbi do Hospital Albert Einstein. E tem outra clínica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano, e não longe do estádio do Pacaembu. Telefone de nossas clínicas, 11 3661 4243. Celulares de nossas clínicas, 11 9 7082 8015. O outro celular de nossas clínicas, para emergências, orientações à distância, entende?
é o 119 3014 8888. Esses são os contatos com nossas clínicas. Para perguntas, orientações à distância, sugestão de jornadas aqui na Vibe Mundial. Muito bem. Estou terminando a primeira metade da jornada de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até já.